Sejam bem-vindos a mais um Pode Harmonizar. E hoje eu estou aqui com uma pessoa fantástica, ela que é biomédica, desenvolveu um protocolo específico só dela para melasma. Me ajuda a receber Juliana Bramantes, muito obrigada. Eu que agradeço o convite de poder estar aqui falando um pouquinho do meu mundo das manchas, né, Carol? Sem manchas, né, gente? Mundo sem manchas, vamos tirar. Ô, Ju, mas comenta para os nossos espectadores um pouquinho como que aparecem essas manchas? O que é o melasma? Existe diferença entre mancha e melasma? É a mesma coisa? Então, na verdade, o melasma, ele é uma doença, né? Ele é uma mutação do nosso corpo. A gente tem manchas, então o melasma, na verdade, ele é uma mancha que ele não para de pigmentar no seu corpo. Então, se a gente parar para pensar, toda vez que o seu corpo tiver que te defender, tiver que te proteger, ele vai acabar colocando mais melanina e não vai parar com essa pigmentação. Um exemplo que eu gosto de dar para as pessoas entenderem é como se fosse um queloide, onde a pessoa, ela acabou de ter um corte e aquilo ali não para a produção, né, daquela pele naquele local. Então, é a mesma coisa, é o melasma. Essa pigmentação, essa proteção do seu corpo, ela, em vez dela, seu corpo vir te proteger, dar aquele poquezinho ali, né, como se fosse um pop de proteção. Ele descontrola. Ele acaba descontrolando. É como se a gente fosse na praia, né, eu dei até esse exemplo, a gente vai na praia e aí a gente queima. Se você não tiver com protetor, a sua pele, ela vai escamar. Sim. A gente acabou de assassinar a nossa pele ali, acabou de matar nossas células. Só que no caso do melasma, essa pigmentação ela não para, porque o seu corpo entende que sua célula ainda vai morrer mais. Então, ele continua jogando essa melanina. É causar descontrole. É um descontrole hormonal, né? Então, ele não para de produzir pigmento. É um relacionamento abusivo e obsessivo do seu corpo. Ai, você triste, né, gente? É uma coisa que... E eu acho interessante também, eu acho legal a gente falar, Ju, que é uma coisa que acho que aparece de repente. Né? Do nada parece que a gente vai ficando velha, vai dando defeito em tudo que é lugar. Na verdade, Carol, eu falo que não é nem de repente. O melasma, para ele poder aparecer, ele tá ali 10 anos sendo construído. E é para você ver que as pessoas que têm melasma são 30 a mais. Sim, com certeza. Quando a gente é novo, a gente tem uma produção de hormônio e acaba na adolescência, a gente tem o quê? Espinha, estria. Quando a gente vai ficando um pouquinho mais madura, né? Vai passando dos 30, e o melasma ele não é só em mulher, tem homens também que têm melasma, né? Por conta dessa alteração de hormônio. Muitas mulheres hoje, elas questionam que aparece o melasma depois da gravidez. Sim, porque a gravidez, ali os seus hormônios, eles estão descontrolados. Olha que interessante. Então, toda vez que o seu corpo tiver em desarmonia, e pode ser questão hormonal, pode ser intestino, pode ser o sono, pode ser o estresse, pode ser a alimentação. Olha. Então, é uma série de fatores que vão desencadear a sua mancha, essa proteção do seu corpo. Então, não adianta só eu usar o protetor solar, não é isso. É multifatorial. É multifatorial. O que acontece? Quando a gente usa o protetor solar, que tem que ser usado, a gente está fazendo um bloqueio externo. Só que o melasma, ele vem de dentro para fora. Então, a gente precisa trabalhar em sinergia. A gente precisa trabalhar o melasma, né? Tratar ele, na verdade, do lado de fora e do lado de dentro. Então, assim, se eu protejo do lado de fora, eu vou ter que fazer um bloqueio das minhas células também por dentro. Se eu hidrato a minha pele com hidratante lá de fora, eu preciso beber muita água. Se eu passo, né, um antioxidante na minha pele, e vale lembrar que quem tem melasma, isso é uma coisa que eu vejo por aí que eu fico até assustada. Não pode usar vitamina C a mais de 5%. Olha só que dica, porque hoje em dia está muito na moda, né? Você olha lá nas redes sociais, usa isso, usa aquilo, faz aquilo. E pode acabar piorando o melasma. A gente tem hoje vários produtos no mercado. Um deles é a hidroquinona. Olha, a gente vê por aí. O que acontece com o uso da hidroquinona? Que era o produto, né, o ativo mais usado para o melasma. Ju, não pode usar? Pode, mas ser usado da maneira correta. Eu uso muito? Não, quase nunca. Porque o uso excessivo da hidroquinona, ele pode causar uma mancha branca.
Porque a hidroquinona, ela passa uma informação para a sua célula, para ela parar de pigmentar. E Aí nesse faz o efeito momento, contrário. exatamente, tem muita gente hoje, quando chega no meu consultório para poder tratar, ela tem a mancha, mas ela tem uma macromília, ela tem uma mancha branca muito maior. E não resolve? A gente não consegue tratar. Existem alguns tratamentos que a gente passa um produto para ela poder voltar à pigmentação. Mas imagina, eu estou tentando tirar a pigmentação, aí eu tenho que tratar, trazendo a pigmentação para essa área, para depois eu despigmentar de novo. Então, gente, tem que ter muito cuidado. Não adianta ir aí nessas dicas de pegar produtinho. Esse clareia mais, esse clareia. Tem que ter cuidado, tem que procurar a ajuda de um profissional especializado. Envolve outros fatores. A gente vai fazer, né, uma análise do exame de sangue para ver como está a taxa de vitaminas, hormônios, fazer uma anamnese para saber os hábitos das pessoas. Então, assim, é muito mais complexo do que a gente acha. Eu, particularmente, eu brinco que eu fujo desse tratamento. Das duas formas. Eu fujo da Ju, porque eu tenho que ir lá, tem que ter paciência, tem que ir no profissional, tem que seguir as orientações. É igual tratar uma doença. É uma doença. É uma doença. Né? Você não para de tratar um diabetes. Muitas pessoas, quando chegam para tratar de melasma comigo, o que acontece? Elas estão desanimadas, elas estão prostradas, elas acham que estão entrando até na menopausa, só que, na verdade, é uma baixa de vitamina. A gente tem que analisar como está o ferro dessa pessoa, como está a B12, se ela está estabilizada ou não, a vitamina D, porque eu gosto muito de enfatizar que o horário de sol da vitamina D é o horário de sol de quem tem melasma não pode, que é ali entre meio-dia. Então, muitas pessoas que têm melasma não têm a vitamina D legal porque não pode pegar. E eu falo assim, pode ir pra praia? Lógico que quem tem melasma pode ir pra praia. Isso daí todo mundo até gosta de saber e gera também um susto. Se você estiver protegido e se você for no horário correto. Então, quando a gente tem melasma, nós nos tornamos crianças de novo. Olha. A criança, ela não tem uma dieta regrada, Sim. Ela tem que tomar sol no horário certo. Sim. Ela precisa dormir no horário correto. É difícil. Mas quando a gente não dorme, o que acontece? Normalmente, hoje a doença do século é o estresse. É o estresse, a ansiedade. Quando a gente está com muita ansiedade, a gente está com muito estresse, a gente acaba não dormindo à noite. E a gente acorda entre ali 3 horas, 4 horas da manhã, que é o horário que o nosso cortisol está ali sendo, né, normatizado. Então, esse horário a gente tem que estar dormindo, sabe? Então, a gente tem como tratar o sono. Você não vai no banheiro. O intestino inflamado, um corpo inflamado, é uma pele inflamada. Então, a gente já entra fazendo uma limpeza hepática, tratando o fígado da pessoa, tratando o intestino dela. É no intestino que tem produções de hormônios essenciais. Aquele termo, cara, que a gente fala assim, tô enfesada. Oi, gente, não é à toa, não. É à toa. Então, assim, quando o nosso intestino não está funcionando, a gente fica mais estressado, a gente fica mais nervoso. E com isso, a gente vai estar intoxicando o nosso corpo, a gente está aumentando o nível de cortisol do nosso corpo. E aí a gente acaba comendo alimentos que são inflamatórios. Só 3, né, Carol? Só 3. Agora eu falei que são 4, né? Que o último é cortar. É cortar o pulso. Então, olha só, gente. Farinha branca, açúcar, fritura. E não precisa cortar o pulso, porque eu libero para comer de vez em quando. Como tudo na vida, nada é, sabe? Radical. É. Ninguém diz. A gente não. Eu falo muito por mim, porque eu sou uma pessoa super indisciplinada. As pessoas, graças a Deus e a tudo que eu faço, elogiam muito a minha pele. E eu sou uma pessoa que não sou 100% disciplinada. Eu e a Ju, nós estamos fazendo um tratamento. Eu tenho melasma, tenho umas manchinhas de hiperpigmentação de sol, que eu já apanhei muito sol. Então, assim, eu sigo no meu tratamento. É um tratamento para o resto da vida. Mas você vai remediando. Hoje, o que eu consigo entregar é isso. E só essas pequenas mudanças e esse pouquinho que eu já reeduquei, já me deu um resultado muito bom. O que até dá preguiça, gente, que a Ju falou, você tá precisando ir lá. Eu falei, eu vou. A gente vai acomodando. E assim, eu brinco que eu não tenho pacientes. Eu tenho maridas, que eu caso com todo mundo. Tratamento de melasma é casamento. Como a gente bem falou, é uma doença. Então, quem tem melasma, mais de 60% da população tem melasma. Olha que chega a quase ser
parecido com o da obesidade. Olha só. Então, se a gente desinflama o nosso corpo, se a gente entende que você tem uma doença e que aquilo ali pode acarretar em vários outros problemas, você começa a tratar. E, gente, começa pelo básico. Ingestão de água, cuida do sono, cuida do intestino. Isso já é meio caminho andado, vocês não precisam gastar R$1 com isso. Eu falo com todo mundo, Carol, que assim, uma grande pergunta, eu consigo tratar do meu melasma em casa? Se você tiver paciência, você consegue sim. É só você tomar água, que nem a Carol falou, não comer alimentos inflamatórios, fazer atividade física, é você verificar se o seu intestino está funcionando ou não, mas concorda que se você beber água, se você tiver uma boa alimentação, se você cuidar do seu sono, automaticamente você vai desinflamando o seu corpo e vai desinflamando a sua pele. Sim, e às vezes você vai precisar, depois disso, só de alguns tratamentos mais básicos para você tirar aquela mancha que já se instalou ali, porque essa mancha ela não vai sair só porque você fez isso. Então você faz, né? Você tira para depois você conseguir controlar ele, porque é isso que a Ju falou, é um casamento. Só que você não vai ser dependente dela para essa sua vida. De jeito nenhum. Ela vai te ensinar a como cuidar, a como você sozinho conseguir estabilizar para você poder ir para a praia, para você continuar a sua vida. Ela mesma tem uma vida, tem melasma, tem uma vida super ativa. Eu faço beach tennis todos os dias, Olha de manhã. Então, assim, todos os dias eu faço beach tennis. Eu acordo de manhã, mas eu tenho a minha rotina de acordar, de tomar, gente. Era difícil no início, era. Mas eu acordo de manhã, já tomo ali quase meio litro de água. Passo o meu protetor antes, né? Aí conta aquela história do protetor do corpo. É. Eu não sabia disso. Pois, gente, olha só. Nosso corpo, ele é uma máquina, né? E ele tá todo interligado. Se eu pego você e belisco você aqui no seu braço, seus neurônios vão vir em conexão lá para o cérebro e vai gritar, ai, aqui, ó, na sua mão. Então, imagina, o melasma, ele vem de dentro para fora. Se você está tomando sol aqui e não passa protetor, o seu corpo vai entender que ele precisa vir e te proteger. E aí as suas manchas vão aumentar. Quantas vezes você aí que tem melasma, que está ouvindo a gente, já não foi para a praia, passou protetor no rosto, que seu rosto ficou todo branco, colocou um chapéu, um óculos e estava ali fazendo o quê? Usando alto bronzeador no corpo. É isso. Eu falava que eu ficava igual era fritando, né? De passo, óleo. E adiantou o quê? Não adiantava nada. Nada. Então, assim, era muito melhor você ter ficado com o rostinho para fora e ter curtido. Só que tava nada. E quando eu falo que você realmente não precisa ficar escravo, né, do tratamento, é que tem minhas pacientes, elas fazem assim, Juliana, eu tô indo para a praia, o que eu tenho que fazer? Olha só. E aí você vai aprendendo com o tempo que você tem que fazer. E também, depois que a gente senta ali e descobre qual que é a raiz do seu problema, o que você, né? Que em cada pessoa tem um foco principal. Mas esse pode nem ser o foco principal naquele momento, mas ele pode advir. Sim. Então, eu costumo falar que minha avaliação... eu digo, né? Minha avaliação demora 1h30, quase 2 horas. É verdade. Por quê? Porque eu quero ensinar tudo. Que uma vez que lá na frente, alguma coisa que a pessoa sair, ela sabe onde ela está errando. Então, ela vai corrigir apenas aquilo e o melasma dela vai sair sozinho. Olha que interessante. Então, ele é mais um entendimento sobre o seu corpo. É verdade. É a dieta, né? A gente estava comentando aqui das canetas emagrecedoras. Todo mundo hoje quer uma coisa do dia para a noite. E o melasma, como a obesidade, ela não é tratada do dia para a noite. Nem apareceu do dia para a noite. Nem apareceu do dia para a noite. Assim. E aí, as pessoas, elas usam as canetas emagrecedoras, emagrecem ali, e depois falam, eu tenho um efeito rebote, eu engordei muito mais. Não, porque ela tomou o remédio, ela não fez o tratamento. Primeira coisa que a gente tem que trabalhar é a cabeça. Você escuta muito isso, né? No verão, a pessoa trata no inverno para estragar no verão. Cara, você tá errado. Você tem que aprender a tratar e a manter e curtir o verão sem ter o rebote. Isso aí, tanto o corpo quanto o rosto. E você falou esse negócio do verão e inverno, não existe época certa para se tratar. Porque você precisa tratar o ano inteiro. Você precisa tratar sempre. Porque no verão é quando mais a gente precisa tratar. É quando as pessoas elas estão dispersas. Quando elas param de tratar, porque agora não vai adiantar mesmo. E pelo contrário, meus pacientes eles vão na praia,
Meus pacientes, eles têm vida, meus pacientes, eles comem. Tem até o protetor oral. A gente tem uso de protetor oral, a gente tem o uso de ácidos bioral, a gente tem ali uso de anti-inflamatório oral, Olha. a gente tem tratamento para a gente melhorar a função imune da microbiota também, porque tanta pessoa que vai muito no banheiro ou quanta pessoa que não vai no banheiro, ela tem problema. E se parar para fazer um mapeamento, a grande maioria das pessoas que têm melasma, elas já tiveram algum problema intestinal. Olha que interessante. Eu tenho uma inflamação no intestino e ela é crônica e para mim é super difícil por causa disso. Mas como eu disse para vocês, um pouquinho que vocês mudarem, o básico que a gente já falou aqui para você fazer, você já vai chegar com meio caminho andado na consulta. Tá? Então, gente, anota essas dicas que nós passamos aí para vocês. Eu tenho certeza que a doutora Juliana vai tirar todas as dúvidas de vocês na consulta. A consulta é excelente. Eu, como disse, procurei ela para fazer esse tratamento, porque é difícil você tratar sem ser especialista. Então, procura um especialista para conseguir focar e parar de gastar dinheiro à toa, parar de comprar creminho da farmácia, que só isso não vai resolver. Resolve muito pouco. Ju, eu queria muito agradecer pela sua hora, o seu momento que você disponibilizou na sua agenda, porque a agenda dela é muito cheia, viu, gente? Para estar aqui com esse bate-papo bem tranquilo, bem leve, que eu tenho certeza que muitas pessoas tiraram muitas dúvidas. Queria que você deixasse para a gente a sua rede social, onde que é o endereço da sua clínica. Ela desenvolveu, como eu falei, um método Bramante, que só ela tem, que, assim, é muito bacana. Então, deixa para a gente esse recado aí. Primeiro, eu quero dizer para vocês que o meu espaço está aberto. O meu Instagram também está lá aberto. Se alguém quiser tirar alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, tá? Eu vou colocar em disponibilidade. Vou até abrir uma caixinha de pergunta para poder responder vocês. Mas para quem quer me encontrar, é DRA Ju Bramante. E tem o telefone tem o Instagram da clínica também, que é Espaço Bramante. E nós estamos localizados ali no Estrela Sul, na rua Luz Interior, número 30. Show, pertinho lá do Espaço Facial. Vou deixar o nosso arroba também, gente, e falar que não adianta a gente fazer um preenchimento, fazer um bioestimulador, se a nossa pele, a nossa epidemia está manchada, está feia, está intoxicada. Então, a gente tem que cuidar, sim, de todas as camadas da pele, das manchas, para a gente ter um tratamento completo, né? Para a gente estar bonita e estar saudável também. Então, o meu arroba Carol Soares Vieira, no Instagram, da Espaço Facial, Espaço Facial _ Juiz de Fora, e o nosso endereço lá no Independência Shopping, no L1. Muito obrigada pela sua companhia hoje, fiquei muito feliz. Tchau, tchau. Tchau.